Imagine que você perdeu tudo. Sua família foi esmagada sob os escombros de uma casa. Sua riqueza foi saqueada em um único dia. Seu corpo está coberto de tumores malignos que sangram e doem de forma insuportável. Você está sentado nas cinzas, raspando suas feridas com um caco de telha. Você clama aos céus. Você exige uma audiência com o Criador do universo. Você quer saber por quê? Por que existe tanto caos? Por que eu, que sou justo, estou sofrendo? E então, o céu escurece. Uma tempestade colossal se forma, e o próprio Deus aparece dentro de um redemoinho violento para falar com você. O que você espera que ele diga? Que ele te dê um abraço? Que ele explique pacientemente os propósitos misteriosos do sofrimento humano? Não. No livro de Jó, quando Deus finalmente desce para responder às acusações do homem, ele não fala sobre amor, não fala sobre o futuro glorioso e não dá explicações terapêuticas. Deus aponta o dedo para as profundezas da terra e para o abismo do oceano e mostra a Jó os monstros debaixo da cama. Nos capítulos 40 e 41, a Bíblia dedica dezenas de versículos para descrever com detalhes aterrorizantes duas criaturas que fogem a qualquer compreensão zoológica normal. Bestas de poder colossal, ossos de bronze, escamas impenetráveis e fogo saindo das narinas. Seus nomes ecoam através dos milênios com um peso de terror: o Behemote e o Leviatã. Mas o que são eles? Durante séculos, tentaram nos convencer de que a Bíblia estava apenas exagerando na descrição de um hipopótamo e de um crocodilo. Outros estudiosos batem na mesa afirmando que são a prova bíblica de que homens e dinossauros conviveram. Mas os textos antigos e a teologia profunda nos mostram uma realidade muito mais assustadora. Eles não são apenas animais. São encarnações das forças primordiais do caos, e Deus os mantém vivos sob seu domínio absoluto, aguardando o fim dos tempos. Aperte os cintos. Hoje, o arquivo das Escrituras vai abrir as portas do abismo. Para entender as feras, precisamos primeiro entender o tribunal onde elas foram apresentadas. O livro de Jó é, muito possivelmente, o livro mais antigo da Bíblia. Os eventos narrados nele aconteceram na era dos patriarcas, possivelmente antes mesmo de Abraão. Jó não era um hebreu debaixo da lei de Moisés. Ele era um homem do Oriente que conhecia o Deus soberano. E durante 37 capítulos, Jó e seus amigos debatem incansavelmente sobre o motivo do sofrimento. Eles tentam colocar Deus em uma caixa lógica humana. Se você é bom, Deus te abençoa. Se você é mau, Deus te castiga. Mas a realidade do mundo espiritual é infinitamente mais complexa do que uma equação matemática de retribuição. Existe um inimigo. Existe um acusador cósmico testando a fidelidade da criação, como vimos nos capítulos 1 e 2 de Jó. Quando chegamos ao capítulo 38, Jó já havia exigido que Deus se apresentasse como um réu no tribunal, para justificar as tragédias que permitiu. Mas o Criador não se curva ao banco dos réus. Ele aparece no redemoinho. Se você também acredita que o poder e a sabedoria de Deus estão infinitamente acima da nossa frágil compreensão humana e que Ele reina soberano sobre todas as coisas, deixe o seu like agora. Vamos registrar o nosso temor e reverência à sua palavra. Deus humilha Jó com a mais impressionante exibição de conhecimento astrofísico e biológico do mundo antigo. Ele pergunta a Jó se ele sabe onde a luz mora, se ele consegue amarrar as constelações das Pleiades ou dar ordens às estrelas da manhã. E quando Jó já está esmagado por sua própria ignorância e insignificância, Deus dá o golpe de misericórdia teológico nos capítulos 40 e 41. Deus diz a Jó: "Você acha que consegue governar o universo?
Você acha que consegue controlar o caos e o mal? Então olhe para as criaturas que eu fiz, tente domesticá-las. É aqui que o primeiro monstro emerge do pó da terra, o Behemote. Em Jó 40:15, Deus faz uma convocação direta. Contemplas agora o Behemote que eu fiz contigo, que come a erva como o boi. O nome Behemote, no hebraico original, Behemoth, é o plural majestático da palavra Behemá, que significa besta ou gado. É como se Deus estivesse chamando-o de a besta das bestas, o grau superlativo de todo o reino animal terrestre. Durante o século XIX e XX, muitos comentaristas bíblicos, desesperados para encaixar a Bíblia na zoologia moderna conhecida, afirmaram rapidamente: o Behemote é apenas um hipopótamo ou talvez um elefante. Jó só estava impressionado. Mas preste muita atenção na descrição inerrante de Deus nos versículos seguintes. E veja se isso se parece com um hipopótamo. Versículo 16. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Versículo 17. Ele move a sua cauda como um cedro, os nervos das suas coxas estão entretecidos. Versículo 18. Os seus ossos são como tubos de bronze, as suas costelas como barras de ferro. Um cedro do Líbano era uma das maiores, mais espessas e mais impressionantes árvores do mundo antigo. Dizer que um animal move a sua cauda como um cedro esmaga completamente a teoria do hipopótamo ou do elefante, cujas caudas são apenas pequenos apêndices. O Behemote possui ossos descritos como tubos de bronze, uma estrutura esquelética que suporta um peso inimaginável. Ele é tão imperturbável que o versículo 23 diz que, se o rio transborda, ele não se apressa, confia que o Jordão possa entrar na sua boca. Diante dessa descrição formidável, surgiu a forte teoria criacionista de que o Behemote seria a descrição exata de um dinossauro saurópode, como um brachiosauro ou diplodoco. Uma criatura gigante que come erva, possui uma cauda massiva como uma árvore e que, em algum momento inicial da civilização pós-diluviana ou pré-diluviana, conviveu com o homem. No entanto, os teólogos mais profundos, aprofundando-se no idioma original, notam um detalhe espiritual chocante no versículo 19. Deus diz: ele é obra-prima dos caminhos de Deus, o que o fez, o proveu da sua espada. Em outras traduções, ele é o princípio das obras de Deus. Ser a obra-prima ou o chefe dos caminhos de Deus sugere muito mais do que apenas um dinossauro comedor de folhas. O Behemote representa, na narrativa cósmica, a força bruta e imparável do elemento terra. Ele é o rei do pó, uma criatura de poder tão avassalador que apenas o seu criador, que possui a espada, pode se aproximar para feri-lo. Deus estava mostrando a Jó a representação física de uma força indomável. Jó não conseguia sequer colocar uma corda no nariz do rei das feras terrestres. Como ele pretendia domar o caos cósmico que destruiu a sua família? Mas se o Behemote era aterrorizante na terra, o que aguardava Jó nas profundezas do oceano faria o próprio sangue do patriarca congelar nas veias. Prepare-se para conhecer o rei do orgulho. O Behemote forçou Jó a reconhecer sua pequenez física. Mas Deus não havia terminado a exibição do seu arsenal cósmico. No capítulo 41 de Jó, o Criador volta seus olhos para o mar e descreve algo tão aterrador que suas características desafiam os limites da biologia conhecida, invadindo os territórios do sobrenatural. Deus diz a Jó: poderás tu tirar com anzol o Leviatã ou ligar a sua língua com uma corda. Jó 41:1. A palavra hebraica Leviatã, significa literalmente o torcido, o serpenteante ou aquele que se enrola.
Se o Bemote era a prova de que Deus controla a terra seca, o Leviatã é a declaração majestosa de que o caos impenetrável e escuro do mar tem um rei. E esse rei não é Poseidon ou os falsos deuses dos babilônios. A descrição que Deus faz a partir do versículo 12 até o final do capítulo não deixa espaço para a hipótese tímida de um crocodilo do Nilo. Ouça as palavras do próprio Criador. Quem pode abrir as portas do seu rosto? Em roda dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são o seu orgulho, cada uma fechada como com selo apertado. Nenhuma respiração passa por entre elas. Jó 41, 14, 16. Ele é o blindado primordial de Deus, uma criatura armada com placas indestrutíveis ao arpel, à lança e à flecha. Mas os versículos 18 a 21 são o que realmente aterrorizam os cientistas modernos e os teólogos céticos. Os seus espirros fazem resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira. O seu hálito acende os carvões e da sua boca sai chama. A Bíblia está literalmente descrevendo um dragão cuspidor de fogo. Muitos céticos zombam disso, tratando a Bíblia como mitologia ignorante. Outros, na tentativa de defender as Escrituras, dizem que isso é apenas poesia hebraica ou uma metáfora visual sobre a espuma do mar. Mas se você estudar a biologia contemporânea, sabe que o besouro bombardeiro, Brachynos crepitans, tem glândulas em seu abdômen que misturam peróxido de hidrogênio e hidroquinonas, disparando jatos de ácido fervente a quase 100 graus Celsius em seus predadores. Se Deus programou uma engenharia química de combustão em um besouro milimétrico nos dias de hoje, o que o impediria de dotar a besta marinha chefe do mundo antigo com órgãos biológicos capazes de ignição química em contato com o ar? O livro de Jó não está recitando poesia. Deus está prestando o depoimento biológico de sua própria criação. Aqui, o debate sobre Jó 41 pega fogo. Você tem 3 opções na mesa. 1. Era só um crocodilo superestimado. 2. Era um réptil gigante marinho biológico, como um plesiosauro ou mosasauro cruzado com capacidades de combustão, que já foi extinto. Ou 3. É uma entidade espiritual demoníaca e eterna, a personificação literal de Satanás e do caos. Como investigador das Escrituras, eu quero ler a sua tese. O que você acha que o Leviatã realmente é? Deixe a sua teoria mais embasada aqui nos comentários. Vamos enriquecer os registros deste arquivo. Qualquer que seja a sua visão sobre o Leviatã ser físico ou espiritual, o fato indiscutível do texto de Jó é este: o Leviatã não teme a morte pelas mãos dos homens. O versículo 33 conclui o dossiê. Na terra não há coisa que se lhe compare, pois foi feito para estar sem pavor. Ele olha para tudo que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. A expressão rei sobre todos os filhos da soberba, ou orgulho, é o gatilho teológico que transforma o Leviatã de um simples monstro marinho extinto para uma figura cósmica de proporções espirituais e aterrorizantes. Para entender por que Deus jogou a figura colossal do Leviatã no colo de Jó, precisamos analisar o Arquivos de Ugarit. Ugarit era uma antiga cidade da cultura cananeia e fenícia, vizinha a Israel. Lá, os arqueólogos encontraram textos mitológicos que descrevem o grande deus Baal lutando contra uma serpente marinha caótica de 7 cabeças chamada Lotã. Na Babilônia, essa mesma lenda existia. O deus Marduk travava uma batalha cósmica e mortal contra Tiamat, o monstro marinho do caos primordial, para conseguir criar o mundo a partir de seus pedaços.
Para todos os povos ao redor do Antigo Testamento, o monstro marinho representava o mal absoluto, o caos incontrolável, a força destrutiva da natureza que até os deuses pagãos suavam sangue para conseguir matar. E às vezes os deuses perdiam. Mas então nós abrimos o livro de Deus, a Bíblia Sagrada. E como o Deus de Israel lida com o Leviatã, a besta que aterrorizava o imaginário de todas as nações do mundo antigo. Deus não luta desesperadamente com o Leviatã para estabelecer a ordem do universo. O salmista, em Salmos 104:26, ao descrever a majestade da criação divina, declara com uma ironia suprema: ali andam os navios, e o Leviatã que formaste para nele folgar. Ou em outras traduções, para brincar com ele. Você entendeu o peso disso? Para as nações vizinhas, o Leviatã era uma força da natureza capaz de destruir os deuses. Para Yahvé, o Deus Altíssimo, o Leviatã é apenas um animal de estimação. Ele é uma criatura na banheira de Deus. Em Jó 41, Deus destrói completamente qualquer visão de dualismo, a ideia falsa de que o bem e o mal, Deus e Satanás, são forças iguais lutando pelo controle do universo. O Leviatã pode ser o rei dos filhos do orgulho. Ele pode simbolizar o grande dragão, a antiga serpente, o caos. Ele pode estar por trás de tempestades caóticas e da opressão das trevas. Mas ele não passa de uma criação contida por uma coleira espiritual que o Altíssimo segura com uma única mão. A mensagem de Deus para Jó, no meio daquele redemoinho sombrio, foi dura e precisa. Jó, o universo contém forças de caos que destroem mentes humanas de pavor, bestas de fogo e aço orgânico, o orgulho em sua forma mais cruel. Você não consegue sequer feri-los, mas eu, o seu Deus, formei o Leviatã do pó, e eu o controlo perfeitamente. Portanto, se eu tenho soberania para prender a fúria e o mal encarnado nos abismos, eu tenho poder suficiente para cuidar da sua vida, ainda que você não entenda meus métodos. Isso não era sobre zoologia. Era sobre a supremacia divina sobre as forças infernais. Mas havia ainda um último ato a ser cumprido em relação a este monstro marinho. E o profeta Isaías foi escolhido para anunciar o destino apocalíptico da besta no fim dos tempos. A Bíblia não para a narrativa do Leviatã em Jó, deixando-o solto nos oceanos como uma força indomável. Se em Jó, Deus usa o Leviatã para esmagar o orgulho humano e provar a sua soberania, no livro do profeta Isaías, o tom muda de ensinamento para julgamento. O Leviatã, como representação do império do mal, das forças das trevas que oprimem os justos, não viverá para sempre. O profeta Isaías rasga o véu do tempo e aponta para o clímax da história humana, o grande dia do Senhor. E preste atenção na terminologia específica que o Espírito Santo faz ele usar em Isaías 27, versículo 1. Ele escreve: naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. A narrativa de Isaías resolve um dilema gigante para os estudiosos da Bíblia. A palavra dragão, em hebraico, tanim, e serpente, nahash, são ligadas diretamente ao Leviatã. Aqui, o Leviatã não é apenas um animal ou um fenômeno natural. Ele é o arquétipo profético, a figura do mal estruturado. Na literatura dos profetas, o mar sempre simboliza a instabilidade, as nações gentílicas, o caos político e espiritual do mundo em rebelião contra Deus. Quando Isaías promete que Deus matará o dragão que está no mar, ele está consolando o povo oprimido, muitas vezes pelo Egito ou pela Assíria, frequentemente comparados a monstros marinhos, de que o império da morte será julgado e aniquilado.
Em Salmos 74:14, o salmista descreve o julgamento de Deus na narrativa do Êxodo e diz algo macabro. Fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Mais uma vez, o Leviatã tem múltiplas cabeças, assim como o antigo mito babilônico, mas Deus esmaga a cabeça dele para salvar seu povo, usando o monstro destruído como lembrete do livramento. E é exatamente essa figura com várias cabeças, vinda do mar, que ressurge centenas de anos depois. Mas desta vez, não em um livro poético de Israel. Ela ressurge no meio de uma perseguição cruel no Império Romano, na ilha de Patmos. A Bíblia é um livro assustadoramente coeso e interligado, arquitetado por uma única mente divina ao longo de milênios. No final do primeiro século, o último apóstolo sobrevivente, João, está exilado na rochosa ilha de Patmos. Ele foi jogado lá pelas forças opressoras do imperador Domiciano. O caos das nações pagãs, o mar profético, estava esmagando a Igreja de Cristo. E o que João vê quando o Espírito o transporta para a visão do fim dos tempos? Abra sua Bíblia em Apocalipse 12:9 e você verá o grande monstro de Jó e Isaías perder o seu nome simbólico e receber o seu nome verdadeiro. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Mas João não termina ali. No capítulo seguinte, Apocalipse 13, João vê a manifestação do poder desse dragão operando através da política humana. Apocalipse 13:1 diz: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A besta do mar, o império do anticristo, é a herdeira espiritual do Leviatã antigo. As 7 cabeças esmagadas nos Salmos retornam para tentar destruir a fé do povo eleito de Deus uma última vez. O Behemote e o Leviatã, que em Jó eram criaturas indomáveis criadas por Deus, tornam-se no Apocalipse os símbolos máximos das forças anticristãs na Terra. A besta que sobe da terra em Ap 13:11, assim como o Behemote era terrestre. E no mar, a besta do mar de Ap 13:1, o sistema global opressivo liderado pelo dragão. Jó teve que enfrentar as bestas através da doença e da aflição física. A Igreja precisou enfrentar essas mesmas forças através do martírio nos coliseus romanos. E nós, a última geração, teremos que enfrentar o rugido final dessas bestas proféticas, o Leviatã e o Behemote, mar e terra, que se erguerão novamente na grande tribulação. Mas João viu o que Jó e os antigos já sabiam. O rei dos filhos do orgulho será subjugado de forma absoluta pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que virá montado em um cavalo branco. A palavra de Deus, a espada dura, é a única arma contra a escama inquebrável do Leviatã espiritual, que hoje devora almas e corrompe mentes ao nosso redor. Nós descemos até os abismos da Bíblia. Analisamos o Behemote de ossos de bronze e a biologia implacável do Leviatã. Vimos como Deus usou criaturas insuperáveis, que habitavam no passado e que se projetam profeticamente no futuro, a besta da terra e a besta do mar, para mostrar ao homem a sua total fragilidade física e espiritual. Mas a grande questão que fica não é meramente científica. A verdadeira pergunta do livro de Jó não é: eram dinossauros ou demônios? A pergunta principal que Deus fez do redemoinho foi: Jó, diante dessas forças primordiais de caos e morte, quem está no controle da coleira? Quando Deus desfila os seus monstros sagrados, Ele não está aterrorizando Jó. Ele está libertando Jó. Pense nisto. Jó estava esmagado pela culpa de algo que não fez. Esmagado por amigos teólogos que disseram que o sofrimento dele era fruto do seu próprio pecado. Esmagado por forças malignas, os furacões e os saqueadores que destruíram sua família. Ele não sabia do acordo celestial entre Deus e o Satanás.
o acusador, no capítulo 1. Ele não sabia de nada do que estava acontecendo nos bastidores do cosmos, e é exatamente assim que nos sentimos na maior parte da vida, desamparados, à mercê de demônios e bestas invisíveis, sofrendo tragédias sem nenhuma explicação lógica. Mas quando Deus mostra a Jó que ele sustenta o universo e que até o Leviatã brinca no oceano feito por suas mãos, Jó entende. Ele diz em Jó 42, no versículo 2 e 5: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. A mensagem não é que o mal, o sofrimento ou as bestas não existem. Eles existem. O caos ronda a porta da nossa história. A grande tribulação se aproxima. O sistema do anticristo, o rei dos filhos da soberba, já opera no mundo. A mensagem definitiva de Jó é que o caos não tem a palavra final. Se Deus tem poder para prender as maiores criaturas conhecidas pelos mundos antigo e angelical, Ele é infinitamente capaz de cuidar da sua casa, da sua dor e da sua alma. Apenas confie. O Criador dos monstros ainda é o seu Redentor. Deus humilhou os sábios ao nos revelar que Ele tem a posse absoluta de bestas de proporções cataclísmicas, como o Leviatã e o Behemote. Ninguém que tenha sangue correndo nas veias poderia lutar contra as suas espadas físicas ou espirituais de caos. Mas o verdadeiro medo não deveria residir no que Deus mantém acorrentado sob a terra e o mar. O pavor extremo reside em algo que Deus, em momentos-chave da história, enviou ativamente em direção aos homens. Se você quer ter acesso aos arquivos ocultos e entender os juízos reais do Altíssimo de maneira profunda que os seminários ignoram, você deve verificar agora a sua inscrição e garantir que as notificações estejam ativadas. Nós estamos apenas rasgando a superfície do arquivo das Escrituras. Nós acabamos de ver os monstros que Deus escondeu. Mas existe uma entidade, algo ou alguém que Deus não escondeu. Uma figura silenciosa, sem face, eletrizante de terror. Em Êxodo 12, ela desceu sobre o Egito no meio da noite, e em questão de horas, todos os primogênitos de uma nação inteira estavam mortos. Mais tarde, ela passou pelos arraiais do poderoso exército da Assíria, e no amanhecer, 185.000 soldados haviam sido obliterados e empilhados. As Escrituras e a tradição se referem a ele como o Destruidor, o Exterminador ou o Anjo da Morte. E aqui está o mistério perturbador que poucos teólogos têm coragem de investigar. Esse ser aterrorizante é um anjo santo, leal ao Altíssimo, que executa o juízo divino? Ou Deus deliberadamente removeu a sua proteção de sangue e permitiu que um dos príncipes mais sanguinários do inferno, o demônio chamado Abaddon, assumisse a ceifa dessas vidas no escuro? E mais chocante ainda, porque o arcanjo Miguel, o general santo, teve que lutar uma batalha física macabra contra o próprio Lúcifer para proteger o cadáver de um homem. E por que quase ninguém na igreja nota esse detalhe em Judas versículo 9? Prepare-se. No nosso próximo vídeo, mergulharemos em um dos temas mais profundos, complexos e perigosos da Bíblia Sagrada. O próximo dossiê, o Anjo da Morte, Demônio do Caos ou Servo da Justiça Divina, já está pronto e aparecendo agora na sua tela. A porta para a noite da Páscoa egípcia está aberta. Clique agora. O Destruidor está esperando.